Olá, estamos iniciando o Economia em Foco, um programa que traduz a economia de forma clara, simples e direta. Eu sou a Auriane Carvalho e hoje eu vou receber o empresário Belmiro Bianês, que vai falar sobre reforma tributária, ICMS, o mercado de pneus e os impactos que a reforma e os impostos trazem aqui para o Amazonas. Olá, seu Belmiro, seja muito bem-vindo ao Economia em Foco. Muito obrigado, Auriane, que honra estar aqui com você. Então, a reforma tributária ela vem sendo discutida aí no Congresso. Nós aprovamos agora a primeira fase, né? Estamos em discussões da segunda fase. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que na prática afeta para quem empreende aqui no Amazonas. Na verdade, nós tivemos um ganho grande na reforma tributária. Ela, claro, ainda está numa primeira fase e nós vamos precisar da regulamentação dela no total. Mas, no primeiro momento, a apresentação que foca a Zona Franca de Manaus traz benefícios importantes porque mantém competitividade em relação aos outros estados. A manutenção do IPI foi algo fundamental para a defesa dos interesses dos empresários que aqui se instalam e, por consequência, da sociedade. Há muita discussão de que a reforma ela pode enfraquecer a Zona Franca de Manaus. Isso é um risco real ou enfim, qual a sua opinião sobre Eu acho que fica claro que a reforma tributária ela vai primeiro regulamentar a questão dos impostos no Brasil. E nós continuaremos mantido a proposta inicial da reforma tributária que foi apresentada pelos nossos senadores e pelos nossos políticos. Nós manteremos a diferença competitiva em relação ao resto do Brasil. Isso reforça investimentos nessa região e reforça o desempenho da nossa atividade econômica. E o que precisa ser garantido, Belmiro, para que possa realmente proteger a competitividade da Zona Franca? A manutenção do IPI é fundamental para isso, como também alguns outros investimentos que a reforma tributária pode provocar na questão da logística e de outros fatores e setores que nós precisamos melhorar na nossa região. A reforma tributária, ela simplifica o processo, mas ela aumenta a carga tributária. Aí o senhor acredita que esse aumento, isso de repente possa nos prejudicar? Porque a gente sabe que existe uma bandeira na região sudeste do país, inclusive eles afirmam o São Paulo, Rio não gosta do Amazonas, né? Mas a gente sabe que os empresários das outras Zona Franca sempre vão puxar para o lado deles. E a nossa Zona Franca aqui de Manaus acaba que ela fica ali no meio ali do fogo cruzado, né? Então, você acredita que realmente isso possa trazer esse benefício e garantir os nossos empregos aqui? As vantagens estão consagradas, né? Nós teremos que ter eficiência e disposição de atrair novos investimentos e criar um ambiente favorável, comercial e econômico para a atração desses investimentos. O capital vem a partir da sua atratividade, a partir de que o Estado ofereça atratividade. Como foi colocado a reforma tributária, ela já promove uma atratividade bem grande, uma diferença fundamental de competitividade. Agora, depende das nossas ações políticas para atrair o empreendedor para esta região. Certo. O senhor acredita aí que os nossos senadores, a nossa bancada federal está cumprindo o dever de casa nesse momento que é tão importante para a nossa região? Essa é uma verdade. A gente sempre costuma criticar culpas de políticos ou por conta da ação política. No caso da reforma tributária, a nossa bancada federal e os nossos senadores trabalharam com uma precisão de relógio suíço. Nós mantivemos as vantagens comparativas e ainda que os preços a carga tributária aumente, nós ainda assim mantivemos a reforma tributária. Será mais barato aqui do que no resto do Brasil. A gente aqui pelo portal Foco no Fato, a gente vem acompanhando todo esse cenário, todas essas discussões, inclusive colocamos aqui várias matérias falando dessa luta aí dos políticos da nossa bancada junto com os empresários do setor e realmente eles estão ali mesmo guerreando com os outros estados para que possa garantir essa competitividade, né? Foi uma luta grande, foi o convencimento do Brasil por parte dos nossos políticos e por parte dos
os empresários que capitanearam, os líderes de entidade de classe, os presidentes, a própria sociedade, nós nos colocamos muito bem nessa guerra, nessa fronteira, ou nessa grande guerra, que foi a implementação da reforma tributária, mantendo e respeitando aquilo que está consagrado na Constituição, que são as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Certo. Seu Belmiro, como o senhor avalia a carga tributária atual para o setor produtivo do Amazonas? Do Amazonas e do Brasil todo. Ela é muito pesada e tende a ser mais pesada ainda porque o gasto é irresponsável. Essa palavra é a mais clara, é a mais própria para o caso. O problema é que o Estado gasta muito e precisa manter essa máquina. Gasta muito com uma série de programas, com uma série de projetos ineficientes, e isso acaba custando para a sociedade. A carga tributária é pesada, nós deveríamos e poderíamos diminuir essa carga tributária para melhorar mais do que nunca a condição de vida do cidadão que vive nesse país. Qual seria a sua avaliação ou a sua sugestão para que o Estado ele pudesse reduzir o ICMS ou diminuir essa carga para que o consumidor pudesse sentir lá na ponta? A redução do ICMS é um sonho de todo empresário, de todo cidadão, não é todo empresário, todo cidadão, porque isso significa economia no bolso. Mas não é uma prática muito comum, porque isso vem de muito tempo. Os gastos irresponsáveis ou os gastos sem perceber e sem discutir com a sociedade qual o resultado disso. Porque, na verdade, os impostos estaduais e federais, eles devem voltar em benefício para a sociedade, mas não tem sido assim, e por isso eles precisam ser aumentados, e o cidadão paga, não é o empresário. O empresário repassa e o cidadão paga. A grande reforma do nosso Estado, por exemplo, falando do Estado, antes mesmo de falar de redução de ICMS, era diminuir o peso da obrigação fiscal, diminuir o ter que fazer alguma coisa, reduzir a burocracia do nosso Estado. Nós já temos uma carga pesada na questão da logística. Com isso, e junto a isso, vem uma carga pesadíssima de obediência a determinadas normas que não fazem mais nenhum sentido no momento de tanta inteligência artificial, de tanta tecnologia. Ainda assim, nós continuamos esbarrando na necessidade de carimbos, de papéis e de uma série de problemas ou de obstáculos que tiram tempo e, portanto, custam caro. O senhor acredita que essa segunda fase, digamos, da reforma, né, isso possa diminuir essa burocracia ou agilizar processos? Ou primeiro se aprova a reforma e depois se parte para os estados para estudar meios que, de repente, possa diminuir essas taxas, todas essas exigências que o senhor está falando? Alicélia, no primeiro momento, a ideia da reforma tributária era realmente reduzir essa burocracia e melhorar o ambiente econômico do país, impostos e uma série de coisas. Nós temos hoje um número fantástico de impostos e com todas as letrinhas, parece uma sopa de letra. E agora nós estamos, parece aquelas sopas de letrinha, do macarrão de letrinha. A reforma tributária traz a facilitação disso, traz em 2 grandes impostos, IBS e CBS. Esse é o projeto. Agora, ao longo do que a gente percebe, a proposta apresentada tinha essa finalidade, também simplificar. Mas o que a gente percebe é que, com essas aprovações que acontecem na Câmara Federal, ou no Senado, a gente percebe alguns gatilhos ou a inclusão de alguns interesses de determinados grupos que acabam desviando um pouco dessa finalidade ou fazendo algum desvio desta finalidade, deste objetivo de simplificar. Nós esperamos que isso seja realmente o final do projeto Reforma Tributária, que é a simplificação desta teia horrorosa de impostos e que a sociedade entenda isso com muito mais transparência e que perceba qual é a finalidade desses impostos. Na sua opinião, a Zona Franca de Manaus, aqui fazendo a meia-culpa, o senhor acha que ela é um modelo sustentável, né? Ou ela continua dependendo exclusivamente desses incentivos fiscais? Ela é um modelo absolutamente vitorioso. Eu acho que é o único modelo, ou é o maior modelo vitorioso que já se fez nesse país. Agora, a Zona Franca por si só não tem dado
as respostas necessárias para o crescimento da população e do desenvolvimento dessa região. Nós precisamos encontrar, através do modelo Zona Franca, modelos alternativos apoiados na lei da Zona Franca de Manaus, nas regras da Zona Franca de Manaus, para o desenvolvimento, por exemplo, para a interiorização, por exemplo, para buscar alternativas econômicas, apoiado no modelo Zona Franca sempre. Nós não podemos prescindir da Zona Franca neste instante, nem nos próximos 20 anos, porque ele é o modelo vitorioso e ele deverá ser utilizado como indutor de desenvolvimento de outras atividades e de outros modelos. É isso que eu ia lhe perguntar, né? O senhor acha que até que ponto a Zona Franca realmente ela promove o desenvolvimento regional ou apenas concentra riqueza aqui em Manaus? O senhor acredita que isso é saudável para o Estado? Essa é uma discussão longa que a gente poderia discutir. A verdade é que sem a Zona Franca a gente não teria sinais de desenvolvimento. O que nós estamos vendo. Nós temos esse modelo Zona Franca que nós apoiamos, apostamos e que a sociedade se serviu dele para desenvolvimento. Nós tivemos um desenvolvimento importante desde a Zona Franca 1967 até hoje, seja no aspecto técnico, seja no aspecto social, seja no aspecto de uma série de demandas. Agora, ela, por si só, não pode ser a resposta de toda a atividade econômica desse Estado. Ela é um braço dessa atividade. O que nós precisamos é de disposição política para atrair investimentos em outras áreas, através do modelo Zona Franca, que beneficia esses investimentos, mas que seja um pouco, que traga fora desse modelo ajustado, modelo comercial e industrial, e que traga benefícios na área da agricultura, na área de fitoterápicos. Isso virá somente com a apresentação do nosso governo, do nosso Estado, de modelos alternativos que tragam benefícios para quem vem empreender aqui. Ele não virá empreender aqui com essa carga logística pesadíssima. Mas se nós compensarmos este empreendedor desta maneira, retirando óbices e obstáculos e custos da cadeia produtiva dele, certamente ele virá. O que o senhor Belmiro fala é justamente algo que, inclusive, a gente vem debatendo aqui no Foco no Fato, que é justamente sobre novas matrizes econômicas, né? Hoje, o Amazonas ele depende exclusivamente da Zona Franca de Manaus, mas vem se discutindo já há muito tempo a viabilização de outras matrizes econômicas, justamente para ser um braço da nossa Zona Franca e ter mais opções para a população, né, seu Belmiro? Mas a população, a Zona Franca promove isso, induz essa busca de novas matrizes econômicas. O que falta é a vontade política, o que falta é a percepção de quais são as nossas vocações. A gente escutou já 50 milhões de vezes vocação para isso, vocação para aquilo. Teremos que fazer um estudo profundo disso e apostar numa única vocação no primeiro momento. Apostar significa investir, promover, desobstruir e trazer investimentos para essa região. Promover a atração de investimentos para esta vocação. E aos poucos a gente vai multiplicando o modelo Zona Franca a partir dessa indução de vocações e de investimentos nessa direção. Isso. O senhor acredita que a Zona Franca está preparada para competir em um cenário de transição para a economia verde e digital? A Zona Franca vem se preparando e ela foi baseada nessa economia verde. Na verdade, foi ela o grande modelo que permitiu que, diferente dos outros estados, nós concentrássemos a economia no estado e, portanto, evitássemos invadir as nossas florestas que estão intactas ou uma grande parcela intacta. Foi o modelo Zona Franca que trouxe esta vantagem ou trouxe essa defesa para o nosso meio ambiente. Claro que, como ela não se sustenta, não pode sustentar um desenvolvimento que aconteceu nos últimos tempos da sociedade, das demandas necessárias sociais, ela precisa de braços de apoio, que são as matrizes econômicas que manterão este modelo sustentável no aspecto ecológico. Isso. Então, gente, a gente está falando aí sobre Zona Franca, sobre os seus desafios, sobre a importância dela, né, sobre a geração de riquezas, sobre a geração de renda. Então, ela é a nossa matriz muito importante
e a gente tem que estar defendendo sim, com unhas e dentes, né? Defendendo aí dos empresários dos outros estados, né? Porque ela aquece a nossa economia, né? O senhor também atua no ramo de pneus, né? Atividade comercial do ramo de automotivo, pneus. Isso, eu gostaria que o senhor falasse quais são os desafios enfrentados hoje em termos de imposto e logística. Pois é, isso não se diferencia por atividade. É o pneu, o camisa, o calço, o cueca, o eletrônico, o equipamento de informática, todos eles enfrentam os desafios. O principal dele é a logística, um custo enorme. Na pauta do preço de cada produto que o cidadão consome aqui em Manaus, uma parte considerável, 15%, ou 18%, ou 20%, está na logística, né? Paga-se caro o frete, tem uma carga tributária pesada na chegada do produto, que são as substituições tributárias e os impostos do Estado, os impostos federais. Tem também a obediência daquela burocracia que acaba tomando parte desses recursos. Isso tudo tem que ser revisado. Nós, ao longo do tempo, de muito tempo, eu participei e participo, eu sou presidente do Conselho Consultivo da Associação Comercial, sou ex-presidente do CDL, da Câmara de Dirigentes Logísticos do Amazonas, e a gente vem há muito tempo falando dessa burocracia, dessa pesada burocracia que, em nome da fiscalização, em nome de controle, acaba criando um custo enorme. E isso é preciso ser revisto. Eu digo sempre, nas reuniões em que eu participei, ou nas reuniões que porventura venha participar, que o Estado precisa dialogar com o empreendedor e com a sociedade. Nós temos na pauta, a principal das pautas do Estado é a arrecadação do ICMS. Nós temos uma lista dos 500 maiores ICMS do Estado, das empresas, das 500 maiores empresas de recolhimento do Estado. Eu posso dizer que o Estado nunca convidou nenhum desses empresários que são os grandes sócios do Estado para um diálogo e para perceber quais são as dificuldades operacionais de cada setor. Esses 500 empresários deveriam ser tratados como sócios do Estado para que o Estado ouvisse, o Estado que eu estou falando são os políticos, aqueles que governam o Estado, para que o Estado, a Prefeitura, o organismo público ouvisse quais são as demandas para melhorar o ambiente econômico. Nós nunca tivemos isso. Ok, tem as reuniões, mas de forma objetiva. São 500 empresas que mais arrecadam ICMS nesse Estado. Ok, vamos identificar cada uma de cada setor e chamá-los para uma grande reunião permanente, uma comissão permanente de acompanhamento e de desenvolvimento das ações tomadas para melhorar o ambiente. Não significa reduzir ICMS, não significa pagar por conta, não. Significa olhar para esse ambiente econômico e retirar obstáculos que custem caro para a sociedade. Não é para a minha empresa, não é para a empresa do João, não é para a empresa do José, é que custem caro para a sociedade. Isso é o diálogo necessário. E não se chegará a nenhum resultado efetivo, sustentável, se não houver a discussão plena e transparente. Isso é importante, seu Belmiro, principalmente quando o senhor fala de reunião, discussão, porque, como o senhor falou, tira obstáculos, muitas vezes algo que poderia ser simplificado, melhorado, né? De repente, esse algo burocrático pode gerar novas receitas, novos investimentos, novos empregos, e muitas vezes o empresário fica ali, às vezes um pouco desacreditado, né, por conta de toda essa burocracia que podia ser minimizada ou ser retirada, né? Eu digo sempre que o Estado, a pele econômica do Estado, a parte mais externa do Estado, é o comércio, ou a indústria. São esses que produzem ou compram para vender para a sociedade. E esses enfrentam os obstáculos. A sociedade recebe preço caro ou preço barato a partir da carga que o empresário, do preço do produto e da carga que o empresário tem que enfrentar. Muitas vezes essa carga está composta de coisas que não têm o menor sentido na cadeia de preço, na formação de preço. Então, por que não discutir isso? E mais, esse momento é importante para isso, já está passando, porque nós vivemos um novo tempo, a velocidade que nós estamos enfrentando de mudanças, de inteligência artificial, de tecnologia, ela já
faz parte do dia a dia. E o Estado precisa acompanhar essa evolução. O Estado, e como é que ele vai acompanhar? Ele vai acompanhar sentindo os seus sócios, os seus parceiros, aqueles que realmente arrecadam, aqueles que estão empreendendo nesse Estado e, portanto, têm compromisso com o Estado, porque tem compromisso com eles, para saber quais são, de que forma conduzir isso ou de que forma criar um ambiente saudável para promover o bem-estar social. Muitas vezes as pessoas elas têm uma má informação de que o empresário é a pessoa má, né? Por conta de que muitas vezes demite, enfim, cobra dos funcionários, mas eu acredito que não. É uma via de mão dupla, onde todos têm que estar ali alinhados, todos têm que estar conversando, né? Tanto patrões quanto o empregado e também quanto os governantes, né? Porque é ali que... Essa é uma engrenagem que um depende do outro, né? Os pontos da engrenagem, eles se comunicam, que se tiver quebrado, eles não vão se comunicar. Então, o empresário faz parte dessa engrenagem. O empresário não é a figura mais importante. A figura mais importante dessa engrenagem é a sociedade. É para ele que nós temos... o empresário tem que estar voltado para atender as demandas de uma sociedade. O empresário inteligente. É uma distorção brutal achar que o empresário é que detém o dinheiro, é que ganha os produtos. Não. O empresário tem responsabilidades que até Deus duvida, com impostos, com os custos sociais, com a cadeia de empregados ou de trabalhadores da sua empresa. Isso é uma obrigação do empresário. E isto tem que ser percebido pela sociedade, da importância que é uma empresa, ou uma indústria, ou uma microempresa para a sociedade, porque ele só faz promover o bem-estar. Claro que o lucro faz parte dessa relação, e não há nenhum crime em ter lucro. O que há crime é não ter lucro ou sonegar imposto, ou não responder às demandas de uma sociedade. E paralelo a tudo isso, né, Belmiro, ainda existe a concorrência desleal, seja por produtos importados, seja pelo mercado irregular. Eu gostaria que o senhor falasse o que isso impacta na vida do empresário ou no comércio. Isso é desde do início do mundo, né? Os espertos se valendo de descaminhos para alcançar vantagens. Estes, sim, não são empresários. Há um erro muito grande quando se coloca o empresário. O empresário que não é formal, ele não é empresário. Ele é comprador, ele é intermediário, ele pode ser tudo menos empresário. Ou ele é um aproveitador. Quando, então, ele está no mundo informal, ele, na verdade, é um criminoso. Ele é um apresentador, ele é um aproveitador. O comércio e a indústria brasileira estão cansados de enfrentar esse tipo de concorrência. A concorrência desleal pelo descaminho, pelo roubo, pelo contrabando, pelo assalto, pela compra de mercadorias roubadas. Isso é um desenho que existe. Por que isso? Primeiro porque as regras são frágeis e não são a burocracia. Porque isso não é um trabalho do empresário, isso é um trabalho da polícia, isso é um trabalho do setor do ambiente policial. O empresário não tem que estar sendo tratado pelo ambiente policial. O empresário tem que estar à margem disso. O empresário tem que estar assistindo isso e sendo protegido por esse instrumento, para não ser alcançado e, por consequência disso, ser levado à informalidade. E há uma passividade, de toda a engrenagem, há uma passividade em relação à economia informal. E isso é lamentável, porque quem perde isso é a própria sociedade. E nós estamos, sim, diante de um volume considerável de uma economia informal que preocupa e prejudica todos nós. Isso a gente observa aí quando a gente caminha aí pelas ruas da cidade, principalmente ali na questão do centro. E eu sou uma consumidora do centro, né? Às vezes eu vou, meu marido até chama minha atenção, tem loja tal, mas tu insiste em ir pro centro. Cresci comprando ali no centro, realmente a gente observa ali um crescimento grande, desordenado, e eu acredito que impacta negativamente ali o comércio que tenta sobreviver com todas essas cargas tributárias que o senhor falou, com todo esse peso e ainda ali tendo que ter aquela concorrência desleal, né? E há um olhar passivo a respeito disso, né? E isso eles colocam na conta de problemas sociais. Isso é uma solução social, eu vou para a informalidade porque eu preciso sobreviver.
Ok, eu entendo que muitos ali estão em busca da sobrevivência. Mas eu entendo que o Estado precisa conduzir isso, o Estado precisa orientar isso, o Estado precisa fiscalizar isso, o Estado precisa entender a dificuldade social, entender esse momento, mas ele não pode perpetuar esse momento. Ele não pode perpetuar esse momento. Ele não pode achar que aquilo é normal. Aquilo não pode passar a ser normal. Aquilo não é normal e o Estado tem que estar permanentemente comprometido e atento a esses movimentos que desviam a finalidade formal. Isso certamente é um desvio da sociedade que a gente precisa entender, que a gente precisa procurar e aprofundar as questões e dar respostas para aqueles que ali estão buscando a sua sobrevivência. Eu não acho que eles são vítimas de um processo, mas eles precisam ser atendidos pelo braço do Estado para alcançar aquilo que eles precisam ou oferecer oportunidades para que alcance a sobrevivência deles de forma formal. Certo. Belmiro, a gente sabe que o custo da logística aqui para o Norte é um dos principais gargalos enfrentados pelo empresário. Inclusive, recentemente saiu a notícia de que o trecho do meio foi liberado para a construção da BR-319, né, que liga Manaus a Porto Velho. Você acredita que isso possa, se de fato for concretizado, isso possa ali minimizar ali os gargalos que vocês enfrentam com logística, com aquisição de insumos, né, de fora do estado? Eu tenho certeza que sim. A BR-319 seria o céu para todos nós. Não só para o empresário, como para o cidadão, para viajar, para passear. Como diz a ministra Marina, a BR-319 serve apenas para passeio. Não leio do engano. A BR-319 é a carta de alforria do nosso Estado. A carta de alforria do nosso Estado. Estado e de Roraima. E de Roraima. Mas uma coisa eu vou dizer a você. A BR-319 virou uma bandeira política. Isso cansou a sociedade, cansou todos nós. Libera o trecho do meio, libera a ponte A, libera isso, libera aquilo, e essa conversa vem desde que eu nasci. E de que todos nós, isso já foi pauta de muitas discussões. Nós esperamos a BR-319 de forma ansiosa, com muita ansiedade e com muita necessidade. Mas cansou o discurso de que o fulano de tal é o pai da matéria da 319. Cansou. Nós queremos realidade. Há um esforço grandioso, e sempre houve, por parte dos políticos, e um empenho enorme da sociedade na busca da solução da BR-319. E nós estamos esperando por isso há muitos, muitos anos. E nós queremos um dia consagrar esta vitória, só que não faz parte mais da esperança de todos nós. Nós estamos cansando desse discurso e nós não aceitaremos, nós enquanto sociedade, não aceitaremos que isso vire apenas uma bandeira política. Isso tem que ter efetividade para que nós reconheçamos o valor de quem vai procurar fazer e lutar por isso. Certo. Hoje, na sua visão, o senhor acredita que o ambiente de negócios no Amazonas hoje, para quem quer investir, o senhor acredita que o Amazonas ele é um ambiente bom de negócio para se investir? O que o senhor aconselha, de repente, alguém que tem interesse em investir aqui no Norte, aqui no Amazonas? Qual o conselho que o senhor dá para esse empresário? Ele, por conta das regras da Zona Franca de Manaus, das vantagens fiscais, das vantagens comparativas que nós temos, é um ambiente muito bom. Agora, ele é muito mal vendido, muito mal vendido. Eu digo sempre que tem alguns estados que não têm essa ferramenta e conseguem atrair mais investimentos do que nós, que temos uma ferramenta fundamental. Algumas barreiras são visíveis. A questão da logística é uma das barreiras. Mas o principal problema nosso é um órgão de desenvolvimento e de atração de investimentos. Eu vejo, quando eu viajo, a gente tem operações em Belém, no Pará, tem em Rondônia, tem em Roraima, tem no Acre, e não são poucas as vezes que a gente depara com a seguinte queixa. Eu fui no Pará, fui à Secretaria de Desenvolvimento, fui ao governo e ele me explicou, e lá eu tinha todas as informações detalhadas de que eu tenho de vantagens
para investir aqui e o que o Estado me oferece para investir aqui. Aqui nós temos alguns órgãos, temos uma Secretaria de Desenvolvimento que foi comandada pelo secretário Serafim Correia, que recebeu de todos nós, do empresário amazonense, todos os elogios possíveis. Eu dou o nome porque merece ser nominado. Ele trabalhou nessa direção de consolidar as vantagens comparativas e, a partir daí, atrair novos investimentos. Nós tivemos números, nós temos um superintendente da Suframa, que foi o Bosco Saraiva, que também fez movimentos nessa direção, e não à toa. Nós consagramos ou chegamos a números importantes e expressivos na atração de investimentos, na aprovação de projetos, mas ainda falta muito. Ainda falta muito, tirando esses nomes que são exceções, muito da vantagem política e de ter um ambiente saudável para receber quem pensa em investir. E muito mais para consolidar e parabenizar quem vai investir. Tem dois momentos da Zona Franca. Não há nenhum investimento nesse país, não há nenhuma nova indústria que o cidadão não pense ou não esteja no radar da Zona Franca. Mas nós estamos preparados para atender esta primeira consulta. Nós realmente estamos com todas as ferramentas de apresentação para esse novo projeto, ou para esse grande projeto, que é a Zona Franca e a atração de investimentos para o cidadão que quer saber disso? Eu não tenho certeza disso. Certo. O que precisa mudar com urgência para fortalecer o comércio e a indústria do Amazonas? Primeiro deles é desobstruir. A gente chama, eu tenho um sócio aqui, e foi ele quem deu esse nome, dobrar a direita livre. A direita livre significa ter livre o caminho do empreendedorismo, né? Alcançar através de ações do governo e ações de todos nós, retirada de obstáculos que facilitem trabalhar. Nós temos alguns episódios que são hilários, para não dizer dramáticos, que é de dificuldades, de ter que ter um papel para levar o papel para cá, ter que consultar aqui para chegar ali. Então, esse é o primeiro ambiente. Tornar um ambiente leve, tornar um ambiente previsível, tornar um ambiente transparente. Este seria o grande passo, e que não custa muito dinheiro, custa trabalho. É preciso vontade para fazer isso. Eu imagino. A gente já está caminhando para o final, mas antes eu queria fazer aqui respostas rápidas com o senhor. Uma pergunta bem rapidazinha e o senhor fala bem resumidamente, né? Reforma tributária, solução ou risco? Solução. Zona Franca, protegida ou ameaçada? Ameaçada, porém protegida com uma grande ação da sociedade. ICMS, reduzir ou manter? Reduzir, na medida do possível, desde que não desmonte a máquina estadual, mas que a máquina estadual comece a perceber que é preciso reduzir para arrecadar mais. Empreender no Amazonas vale a pena hoje? Muito. Muito. Eu sou um empreendedor do Amazonas e gostaria muito que a gente pudesse ter mais empreendedores, porque isso facilitaria dando mais emprego, qualidade de vida e uma série de outras consequências que o empreendimento traz para a sociedade. E chegamos ao fim, ao nosso programa de hoje do Economia em Foco, e eu gostaria que o seu Belmiro deixasse as considerações finais para os nossos internautas. Eu só quero agradecer a você, Célia, por conta da facilidade com que você conduziu isso. Eu quero também agradecer ao telespectador, ao quem nos ouve, e perceber que a nossa entrevista foi a respeito dessas questões econômicas do Estado. Beijar a todos vocês e desejar uma feliz Páscoa. E chegamos ao fim ao nosso episódio do Economia em Foco. Espero vocês no próximo programa aqui na Foco On TV.